Era 2 de novembro e o ano 1972. Naquele ano, 4 soldados de uma base militar de Western Cape avistaram um grupo de luzes avermelhadas nos céus da África do Sul. Por volta das 8 horas da noite, desapareceram antes que os militares conseguissem identificá-lo. Do outro lado, no mesmo dia, na mesma hora e na mesma cidade, o diretor da escola da cidade de Rosemead dirigia seu veículo quando avistou um objeto luminoso e avermelhado. O objeto foi em direção à escola, emitindo luzes, quando disparou um feixe de luz verde em direção ao chão do colégio. No mesmo momento, o professor parou e desceu do veículo, quando notou que a luz foi disparada em meio a 8 árvores que estavam na quadra de esportes da escola. O objeto mudou de direção até voar atrás de uma colina. Rapidamente, o professor foi até a escola e logo ao descer do veículo sentiu um forte cheiro de óleo queimado. Intrigado, subiu no muro do colégio quando viu uma cena inacreditável. A quadra da escola estava completamente destruída. Algo conseguiu descolar o piso, dividi-lo em várias partes como se fossem bolas de papel. No piso também viu buracos profundos, cheios de um material escuro. Esta cena o deixou desesperado e tentou ligar para a polícia, mas só conseguiu após 30 minutos, quando o policial de plantão informou que as linhas estavam congestionadas. O motivo era o mesmo: dezenas de ligações de moradores que viram nos céus um estranho objeto metálico com luzes vermelhas. Tentando acalmá-lo, o policial informou que esse fenômeno estava por toda a cidade e que inclusive seus colegas também foram testemunhas do mesmo objeto. Horas depois, a polícia chegou e encontraram a quadra da escola em pedaços, alguns inclusive jogados a mais de 200 metros de distância. As 8 árvores afetadas misteriosamente não sofreram danos, contudo, secaram nos dias seguintes até morrer. Deram início às investigações e se descobriu marcas simétricas semelhantes às marcas de aterrissagens encontradas em diversos casos de pousos de OVNIs. Os buracos chegavam a 13 centímetros de profundidade e estavam cheios de alcatrão derretido. Este caso é interessante porque tem evidências físicas inigualáveis. E é o típico caso em que realmente vale a pena discutir ufologia, onde se sobram casos e faltam provas. Contudo, como dito, neste, o contrário é real. O que, o quem ou como alguém ou alguma coisa pode mover cimento, pedra e areia misturados, como se fosse papel. E mais, arremessar a mais de 200 metros de distância. E antes de ir embora, derreter alcatrão e encher os buraquinhos. E aí? Será o incrível Hulk? Só se for. Deixa aqui sua opinião nos comentários. Forte abraço e até a próxima.